Olá irmãos, olá irmãs, a paz de Yahshua Mashiach a todos. Irmãos, eu quero estar fazendo aqui um vídeo, um estudo a respeito do que o Criador falou para as pessoas através de Yahshua, quando ele esteve no mundo, do que o Criador falou na Bíblia para as pessoas fazerem, para as pessoas seguirem, e as pessoas não fazem. Os pastores, os padres, eles fazem totalmente ao contrário do que o Salvador veio pregar. O Salvador falou uma coisa, as pessoas fazem outra. O Criador falou uma coisa, as pessoas fazem outra. Então eu quero começar lendo aqui para vocês, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19, que fala assim. Isso era o Salvador, o Criador, conversando com Moisés. Aí ele falou assim, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em tua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Viu? Então tudo que está na Bíblia, que tiver escrito assim, Yahweh falou, o Criador falou, é para ser cumprido. Tudo que ele falou através de Yahshua. Yahshua era a palavra dele, Yahshua era a boca dele falando, Yahshua era a palavra dele. Então tudo que Yahshua falou é para ser cumprido, não é para ser deixado de lado. Ele falou uma coisa, os pastores e padres fazem outra. Vou ler aqui também. Agora aqui sobre o que o Yahshua falou. Cristo, Mashiach, Yahshua falou. Vou ler Lucas. Lucas 10:16. Vamos ver o que Cristo, Mashiach, Yahshua Mashiach, para você aí que ainda está com esses outros nomes aí, antigo, Cristo. O nome não é esse, o nome é Yahshua Mashiach. E o Pai é Yahweh, eterno Yahweh. Então, você que continua com esses nomes blasfemos, procure estudar, conhecer o verdadeiro nome e ser batizado no nome de Yahshua Mashiach, para você entender, para você ter o discernimento da Bíblia. Vou ler para você aqui em Lucas 10:16. O Salvador, Yahshua Mashiach, falou assim: quem vós ouve a mim, quem vós ouve, ouve a mim. Quem vós despreza, despreza a mim. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quem ouves, falou para os apóstolos, né? Quem vós ouve, ouve a mim. Quem vós despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. É o que eu te falei. O Eterno falou através dele, e se a gente for desprezar o que ele falou através do Salvador e fazer coisas que os padres mandam e os pastores fazem, os rabis, os mestres, os guias, são todos iguais, todos os pastores. Nós vamos ouvir aqui. Vamos ver aqui Marcos, vamos ver Mateus 6, 5 e 6, vamos ver. O que o Salvador falou? Mateus 6, 5 e 6. Olha só. Orar em segredo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, ou seja, nas igrejas, nas praças, na rua, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Agora ele falou para a igreja, falou para quem crê nele, para quem crê no evangelho de Yahshua, que foi batizado no nome dele. Ele falou para nós, igreja, falou assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está lá no segredo, e o teu pai que vê no segredo te recompensará.
E aí o que os pastores e os padres falam? Vamos ficar de pé para fazer a oração final. Vamos ficar de pé para isso. Vamos ficar de pé para isso. Ele não fala aqui? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Não seja igual aos hipócritas, que gostam de fazer oração pondo-se de pé. Saímos fora disso. Vou ler aqui Marcos 14:58. Marcos. Vou ler Marcos 14:58. Vai ser outra palavra que o Salvador falou também. E nós não podemos seguir o que os padres e pastores fazem, guias, enfim. Quem se diz chefe de uma denominação aí? Marcos 58. Nós mesmo, ele estava sendo acusado, né? Que tinha dito assim. São duas testemunhas que estavam acusando ele. Ele falou, nós mesmos ouvimos dizer, eu destruirei esse templo, feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. E Yahshua Mashiach estava falando do corpo dele, que ele ia destruir o corpo dele, e com 3 dias ele ia ressuscitar. No caso, é o corpo que nós somos hoje. Nós somos parte do corpo do Mashiach, nós somos igreja do Mashiach, nós fazemos parte do corpo do Mashiach. Quem crê em Yahshua faz parte do corpo dele, que ele ressuscitou com 3 dias. E eles estavam dizendo que ele falou que ia destruir o templo de Jerusalém, a casa que era a casa de oração, e ia fazer ela com 3 dias. Mas digamos que fosse assim. Então, ele não destruiu? E o que os pastores fazem? Abrir denominações, uma em cada esquina, uma em cada cidade. Parece banco, com filiais em todas as cidades. Parece loja da Havan, com filiais em todas as cidades. Ou qualquer outra loja. Não pode ser assim. O Salvador não falou isso. Falou que ia destruir o templo feito por mãos humanas, mas se eles aceitaram que foi aquele templo de material, tudo bem. Então não era para fazer mais. Por quê? Porque o templo que o Criador habita é o nosso corpo. Nós somos o templo do Criador. Então não existe denominação, templo feito por mãos humanas não habita. O Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso vai ser um estudo para outro vídeo que eu vou fazer. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não adianta você ir na denominação que ele não está lá dentro. Não está lá dentro. Ele está em você, que crê em Yahweh, crê em Yahshua. E foi batizado nele. Vou ler aqui também para vocês, Mateus 23. Mateus 23, 8. Mateus 8 ao 12. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, ou seja, pastor, pois um só é vosso mestre, um só é vosso pastor, e todos vós sois irmãos. Não deixe que chame Rabi, ou seja, pastor. O que mais tem aí nesse mundão aí dessas denominações? Pastores. Estão fazendo ao contrário do que ele falou. A ninguém na terra chameis pai. O padre significa pai. Não chame padre. Pelo lá o padre de padre. Procure saber o nome dele. Converse com ele falando o nome dele. Se você falar pai, você está chamando ele de pai e não pode. Pois um só é o vosso pai celeste. Pai terrestre, você tem um, aquele que da sua família. Fora de casa espiritual não existe outro. Só o Pai celeste. Nem permitais que vós chamem guia, ou seja, pastor também, pois um só é o vosso guia, Yahshua Mashiach. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, antes o maior dentre vós será o menor. Por quê? Você vai numa denominação evangélica aí, ou católica mesmo, o palco lá, o altar tá cheio de gente, aqueles caras gravatadinhos, tudo. Eles ficam tudo pancoso. Eles são os caras, eles são pastor, né? Pastor de nada, né? Porque o pastor, que é Yahshua Mashiach, está no céu. Então, não existe guia, pastor, mestre nenhum.
Isso é tudo balela, tudo papo furado, e esses caras vão pagar por isso, por esconder essa verdade das pessoas. Vamos ainda Mateus 23, 23. Olha só, Mateus 23, 23. Estou lendo aqui, pessoal, eu tenho a minha Bíblia aqui de Jerusalém, a melhor Bíblia que está tendo para a gente estudar, a Bíblia de estudo com rodapé. Ela mostra todos os acréscimos que existe na Bíblia, as corrupção que tem aqui dentro. Mas eu estou lendo aqui no meu celular, que também eu tenho a Jerusalém aqui nela, que também é a mesma, né? Então para mim fica melhor aqui. Olha só o que ele falou em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, ai de vós, pastores, ai de vós, escribas e fariseus, pastores, padres, mestres, né? Hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Importava-se praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Ele quis dizer o seguinte: do que adianta você? Ele quis dizer o seguinte, que o dízimo tinha que ser pago em alimentos, na lei de Moisés, mas eles pagavam o dízimo e não faziam a justiça da palavra, justiça da lei justiça da palavra da palavra de Yahshua. Eles cobravam o dízimo, mas erravam. Na hora de fazer a justiça sobre a lei da palavra, eles erravam. Então, é isso que ele estava falando. Para você também entender que não adianta... E aí, outra coisa também, ele quis mostrar que o dízimo era alimento. E o que os pastores fazem? Dinheiro, 10% dos coitados. Às vezes o coitado ganha um salarinho, aposentado com um salarinho, tem que ir lá dar 90 pila pro pastor. Para quê? Para ele continuar sendo aquele cão guloso, preguiçoso, que não sabe latir. Que está lá em Isaías 56, 10 e 11. Lá fala direitinho deles. É só você ir lá, olhar lá e ler. Isaías 56, 10, 11. Vamos ler mais. Vamos ler Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, esse aqui é interessante. Ezequiel 34, 22, 23. Aqui quem vai falar vai ser Iau. Iau vai falar. O celular é mais lento um pouco para procurar as páginas aqui, porque eu tenho que estar passando uma por uma. Então, mas é Ezequiel 22, 23. Aí quando pega uma página que é bem no meio do livro, lá para frente do capítulo, fica mais ruim de eu chegar. Ó, Iau falou. Iau, o Criador falou. Ezequiel 34, 22, 23. Olha só. Eu mesmo vou trazer a salvação ao meu rebanho. Ele estava falando de Yahshua. Eu mesmo vou trazer a salvação a meu rebanho. E 22. Eu mesmo vou trazer a salvação ao meu rebanho. Ele estava falando de Yahshua. De modo que não mais sejam saqueadas. Sim, eu mesmo julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, quando um pastor está se denominando pastor lá, ele é uma ovelha, aliás, ele é um cabrito, é um bode no meio das ovelhas, porque as ovelhas vão ser lavadas, as ovelhas sujas vão ser lavadas e vão se tornar ovelhas iguais. E os cabritos, você sabe, cabrito nunca vai virar ovelha, né? Ó, suscitarei para eles um pastor. Ele falou, não milhares. Suscitarei para eles um pastor que as apacentará, a saber, o meu pastor, aqui ele falou servo Davi, eles apacentará e lhes servirá de pastor, mas ele estava falando de Yahshua. Davi é uma tipologia de Yahshua. Tudo que há no Velho Testamento é uma tipologia do Novo, é uma sombra do que iria de vir. Então Davi é uma sombra de Yahshua também, do pastor, do bom pastor. Davi era o Yahshua que ele estava falando que ia vir. E eu, Yahshua, serei o seu criador, e o meu servo Davi
será príncipe. Meu servo Yahushua será príncipe entre eles. E eu, Yahuwah, disse. Ele disse, um pastor, não milhares. Vamos ler aqui mais um aqui que Yahuwah falou também. Deuteronômio. Yahuwah falou. Deuteronômio 6, 4 e 5. 4 e 5. Ouve, ó Israel. Isso foi Yahuwah falando. Ouve, ó Israel. Yahuwah é um. Yahuwah é único. Nosso Criador e único. Portanto, amarás Yahuwah, o teu Criador, como todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E o que os pastores fazem? Os padres, principalmente, a católica, criou centenas de santos. É isso, aquilo, é Maria, tal. Tudo pagão. Ninguém realiza nada de nada. A Bíblia fala que os deuses pagãos, eles não fazem mal e nem também fazem bem. Eles não realizam nada. Eles são estátuas feitas que não realizam nada. Então, não adianta nada. Yahuwah falou, ouve Israel. Yahuwah é um, seu Criador é um, não existe outro. E Yahushua também falou, ouve Israel. Yahuwah é um, o único a ser adorado. Falou para o Satanás, na tentação do deserto, falou assim, ó, eu te darei tudo isso, tudo aquilo. Ele falou, está escrito, a um só se prostrará, a um só prestará culto, Yahuwah. Entendeu? E por que tem tantos santos aí? E você evangélico que está assistindo aí das denominações evangélicas, você também é um idólatra, porque você fica idolatrando esse Jesus Cristo, cabelo comprido loiro aí, que isso aí foi criado pela católica. Isso aí é uma imagem também, você é um idólatra, você que está nas evangélicas. Porque Jesus é o Tamuz, Deus Sol, você é um idólatra se você adora ele. O filho chama-se Yahushua ou Mashiach. Vamos ler mais uma passagem aqui, o que Yahuwah nos falou. Vamos a Isaías 44. Olha só, pega aí. Isaías 44, 6 e 7. Vamos ver o que Yahuwah falou e o que as pessoas fazem. 6. Só há um Deus, um Pai, um Criador. Assim diz Yahuwah, o Rei de Israel, Yahuwah dos exércitos, o seu Redentor. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus, não há Criador, não há outro Pai. Quem é como eu? Que clame, que anuncie, que eu declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno. Diga a ele o que se passa e anuncie o que deve acontecer. Tem algum Deus aí que faça isso? Que anuncie o que vai acontecer? O que está anunciado aqui? Finalzinho aqui, ó, Apocalipse. Os selos, as trombetas, as taças. Ele anunciou o que vai acontecer. E vai acontecer tudo o que está aqui, porque foi Yahuwah que anunciou. Vamos ver aqui mais um pouquinho o que Yahushua falou em Marcos 12, 38. Vamos ver Marcos 12. Marcos 12, 38. Vai demorar para me chegar. 38 e 39. Vamos voltar. Marcos 38 e 39. Ó, Yahushua falou, Salvador, o Mashiach, Cristo, para você que ainda é pagão, que não sabe que o nome verdadeiro do Salvador é Yahushua, o Mashiach, tá nesse blasfemo aí chamado Jesus Cristo, que significa porco, suíno, javali. Então, eu estou falando Yahushua Mashiach porque é o nome verdadeiro do Criador, do Salvador. E o nome do Criador é Yahuwah. Então, você que ainda está pagão no mundo, não foi batizado correto, você ainda não tem a fé. Você não crê em Yahuwah, você não crê em Yahushua Mashiach, você precisa crer, senão você não vai ter salvação para o milênio. Vou ler aqui. Yahushua falou, Marcos 12, 38 e 39. Os escribas julgados por Yahushua. E dizia no seu ensinamento,
Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas. De quem ele está falando? Ô pastor, e aí pastor, como é que você está? E aí padre, beijinho na mão do padre. Esses são os escribas, que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, pastores e padres, e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. A festinha estão eles na frente. Lá no culto, o altar está cheio, dos engravatados. E de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nos lugares de honra dos banquetes. Viu? Guardai-vos, quer dizer, não siga, não vá, sai fora desses caras, guardai-vos dos escribas, sai fora. E Yahshua falou, sai fora. Você vai ficar atrás? Você vai seguir o que Yahshua falou, o que o Salvador falou, ou o que os pastores falam? Aí você vai se ferrar para lá com eles, se você seguir o que eles fazem. Vamos ler mais uma que Yahshua falou. Já estamos finalizando por aqui. Mais uns 3 minutinhos na escapa. E Yahshua falou, Mateus 7, 22, 23. Essa Bíblia do celular eu demoro um pouquinho mais para caçar do que a outra. Mas eu não tenho a vista mais boa para ler naquela Bíblia lá. Uma letrinha pequenininha. Só comprei ela mesmo para poder ter a prova dos estudos, para poder estudar, achar os lugares acrescentados. Vamos ver. E Yahshua falou, Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia. Aqui está Senhor, Senhor, mas não é. Me dirão naquele dia. Yahshua, né? Ou seja, Salvador, Salvador, ou Criador, Criador. Aqui está Senhor, mas Senhor não é termo para Yahshua. Aqui seria Salvador. Mas vamos falar. Muitos me dirão naquele dia, Mestre, Mestre, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É assim. Existem as denominações aí que o cara chega lá de cadeira de roda e sai andando. Tem muita mentira e tem muitos milagres através da fé da pessoa. Então, isso acontece. É porque é o eterno. Você pode ir lá ler em Deuteronômio 13, acho que é 5 ou 6, não sei, que vai falar que Yahweh realiza milagres nas pessoas para testar a sua fidelidade a Ele, para te testar. Se você é um crente e você vai ali num centro espírita, você vai numa consulta espírita para fazer uma operação espiritual, você está deixando de crer no Criador, rapaz. Você está crendo num espírita, que todo mundo sabe que lá é coisa do maligno. Então você vai lá crer para quê? É isso que ele está te testando. E se você for lá, o cara vai te curar, porque ele queria te testar, mas daí depois ele vai te cobrar isso, do jeito que ele falou. Então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tanto você que foi lá fazer a cirurgia espiritual e não confiou nele, por que você não orou no pé da sua cama e pediu para curar você ali em vez de ir lá fazer a cirurgia espiritual? Você sabe que lá é coisa do maligno. Espiritual, espiritismo, isso aí. Os caras estão lá, diz que você vai lá para falar com o seu familiar, que lá é um anjo caído que está nele. Um anjo caído falando como se fosse seu parente. Anjo caído, chamado de espíritos amigo, espírito do bem. Sai fora. Vamos seguir o que o Mashiach falou. O Mashiach também falou aqui em Mateus 6. Vou voltar uma página. Mateus 6, 19, 20 e 21. Vamos ver aqui o que o Mashiach falou. Nós temos que seguir o que o Mashiach falou. Aliás, o que Yahshua falou. Mandado por Yahweh. Ou seja, o que Yahweh falou através de Yahshua. Nós lemos lá no começo de Deuteronômio 18 que ele falou, eu suscitarei um profeta e ele falará as minhas palavras. Então Yahweh falou, 19, Yahweh falou, o Criador falou, o verdadeiro tesouro, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e o caruncho o corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam.
Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. O que ele disse? Para você buscar ser uma pessoa humilde, não ficar correndo atrás de riqueza, buscar a Yalcha, olhar para cima, ser um crente águia, não um crente galinha desses que fica com o bico para baixo olhando as coisas da terra, catando as coisas da terra. E o que os pastores pregam? Vai assistir lá na Universal lá, o pastor pregando prosperidade. Fim do mundo chegando. Apocalipse começa o ano que vem. Temos 7 anos de Apocalipse. Vai ter arrebatamento. Aquele que for será livrado do Apocalipse. Quem não for vai ficar para sofrer no Apocalipse e ainda depois ir para o fogo da purificação. Porque os teimosos, os pecadores vão para a purificação depois. Fogo da purificação. Trevas exteriores. Então, Ial falou para a gente não querer ser rico, ficar pisando nos outros por causa de dinheiro. Se afasta da riqueza, juntei tesouro no céu, pensai no Pai, peça para você livramento do Apocalipse, peça livramento, peça para ser arrebatado, se converta, faz tudo certinho, fique livre das coisas do mundo para você subir, escapar do Apocalipse. Vamos ler o último, o que Yalcha falou em Lucas. Vamos ler o que Yalcha falou no livro de Lucas, aqui para nós finalizar. Isso aqui eu acho que deve ser do bom pastor, quer ver? Olha só, 18 e 19 também, Lucas 18 e 19. Vamos fazer isso aqui para nós finalizar, para nós encerrar o vídeo. Isso que eu vou ler aqui é o que Ial falou lá em Ezequiel 34. Falou, eu vou suscitar para vós um pastor que vos apacentará, tal, que vai separar a ovelha de ovelha, que vai salvar pessoas com o seu nome, com o seu batismo. Yalcha, o Machia, o único pastor. Sai fora dos pastores que tem aí, sai fora. Eles não sabem nada. Eles sabem só mal e mal a palavra da graça, a palavra da justiça, a palavra oculta na palavra eles não conhecem. Então vamos ler o último aqui, ó. O rico notável de posição. Certo homem de posição lhe perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Yalcha falou, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Ial que está no céu. Ezequiel ele falou assim, vou suscitar para vocês um pastor que vai apacentar as minhas ovelhas. Esse pastor é Yalcha, mas como ele era tão humilde, que o cara falou assim que ele, mestre, por que me chama? Mestre, falou que ele era bom, né? Olha só, certo homem de posição lhe perguntou, bom mestre, é o bom pastor, que devo fazer para herdar a vida? E Yalcha respondeu, por que me chamas bom? Porque isso aqui quis citar o que ele falou, Ial falou em Ezequiel, vou suscitar um bom pastor, mas ele é tão humilde que ele falou que ele não era bom pastor. Ele estava ali para cumprir o que o pai dele mandou. Entendeu? E aí ele falou dos mandamentos. Faça isso, faça aquilo, não cometa isso, não cometa aquilo, para você dar a vida eterna. Irmãos, eu quero desejar a paz de Yalcha para vocês, o amor eterno e sobre as suas casas, eles desçam sobre as suas casas, sobrepõem sobre as suas casas e toque o coração de quem ainda não crê em Ial, quem não crê em Yalcha que está assistindo esse vídeo hoje. Pessoal, Jesus não existe, é o Deus Sol Tamuz, Deus vem de Zeus. O nome do nosso Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, Magnífico Ial, seu Filho, o único mediador entre o homem e o Pai Ial, não tem Maria, não tem ninguém que faz essa mediação a não ser Yalcha, o Machia. Então, meus amigos, meus irmãos, você que está em Yalcha, aleluia, meu irmão, aleluia, você foi um escolhido e aceitou. Quem não está em Yalcha, quem não foi batizado ainda, procure estar em Yalcha que você vai ver que a sua vida vai mudar.
vai mudar mesmo, como da água para o vinho. Um abraço, meu irmão. Fique com Yau, fique com Yausha. Até.